Essa aula está sendo gravada para a turma de pintura digital para texturização do curso de jogos digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer muito sentido para você. Essa aula é parte de uma sequência de vídeos que fazem parte da disciplina e que os alunos assistem numa sequência na plataforma Canvas oferecida pelo curso de jogos da PUC Minas. Dentro do YouTube, eu criei uma playlist com esses vídeos na ordem que eu gravo. E talvez, se você ver os vídeos na ordem que eu gravei, talvez faça um pouco mais de sentido. Né? É bom lembrar também que os alunos que fazem a disciplina de pintura de textura já viram outras disciplinas de modelagem também, então eles estão mais contextualizados na interface, nos comandos. Eu também tenho uma sequência de vídeos de introdução à modelagem, né? Então, se você estiver muito perdido no YouTube, dá para tentar acompanhar vendo os vídeos gravados nas playlists, né? Mas se não fizer nenhum sentido, não tem problema, tá? Né? Eu só espero que esse vídeo ajude quem estiver assistindo ele, tá? Nas aulas anteriores, né, nos vídeos anteriores, eu estava abrindo os UVs desses objetos para poder depois pintar a textura neles, né? Então, nesse arquivo aqui, eu já tenho todos os mapas de UV aberto, né? Então, cada objeto desse tem um mapa de UV aberto. Esses três objetos aqui, eu gravei um vídeo abrindo ele, mas eu vou publicar depois desse vídeo, né? Então, eles são mais um complemento de conteúdo do que uma obrigação, né? É, mas se eu entrar aqui, todos eles têm um mapa de UV. E se eu quiser pintar a textura isolada, ou seja, se eu quiser que cada objeto desses tenha uma imagem própria, né, eu posso. Né? Então isso aqui já funciona para pintar textura, mas não é otimizado. Né? Se eu for pensar que cada um desses objetos vai receber uma imagem, eu vou ter que usar 6 imagens para poder pintar esses 6 objetos. E para processos de criação de jogos, quanto mais imagens eu tiver que carregar na memória, pior o desempenho. Então, se eu puder acumular objetos que façam parte de um mesmo kit, que façam parte de um mesmo conjunto de montagem de cenário, eu vou otimizar o trabalho. Então, o que eu quero aqui é que todos esses objetos aqui compartilhem a mesma imagem. Se eu tentar fazer isso agora, se eu tentar fazer com que todos esses objetos compartilhem a mesma imagem, o que vai acontecer é que os mapas de UV deles estão sobrepostos. Então, se eu desenhar na superfície de um objeto aqui, esse desenho vai começar a aparecer na superfície de todos os outros, porque as faces aqui elas estão sobrepostas. Então, o que eu preciso é que cada um desses objetos aqui ocupe uma área própria nesse grid 2D aqui. Então, eu preciso que, né, esse objeto venha para cá, né, ou esse objeto aqui, por exemplo, venha para cá. Eu preciso reposicionar isso. Só que antes de reposicionar, eu preciso fazer algumas considerações e para isso eu vou precisar criar um material com uma imagem para demonstrar sobre o que eu estou falando aqui nesse projeto. Então eu vou apagar aqui esse desenho que eu fiz, vou apagar esse desenho aqui e vou criar, nesse primeiro objeto aqui, eu vou criar um material para a gente poder organizar aqui o nosso Atlas. Né? Então eu vou criar um material, posso criar ele por aqui na abinha de materiais. Mas eu vou usar a aba de shading. A aba de shading ela vai demonstrar um pouco mais o que está acontecendo na construção do material, né? E eu vou retornar nessa aba de shading nas próximas aulas, quando eu estiver pintando a textura, então é bom já começar lidando com isso. Né? Eu não tenho uma aba de shading aqui por padrão. Quando você cria um projeto no Blender, ele tem uma aba de shading, então existe uma aba de shading por padrão no Blender. O que está acontecendo no meu projeto é que eu fechei essas abas por algum motivo, né? Eu fui fechando elas e, portanto, eu não tenho mais essa aba disponível, né? Então, se eu vier aqui no meu Blender, eu não tenho essa aba de shading aqui. Então, eu vou vir aqui em General e vou criar uma aba de shading. A aba de shading, ela vai ter um navegador de arquivos aqui, um editor de imagem nesse canto, o meu editor 3D mostrando o resultado do material aqui, uma coleção de nodes, né, são as caixinhas que a gente usa para construir é, é, o material, né, são umas caixinhas de informação que a gente usa para construir esse espaço aqui. E eu tenho também minha navegação de objetos, né, o Outliner, e a minha é, navegação de propriedades aqui, onde eu vou ter a aba de material aqui. Tá? Então,
Vou criar um material novo, igual eu falei, eu posso criar tanto por aqui quanto por aqui. Vou criar um material novo aqui. Por que eu estou fazendo um Atlas? Eu vou batizar de Atlas aqui só para ficar claro, né, o que eu estou fazendo, né? Então, eu criei um material Atlas que chama Atlas, né? E nesse material aqui, ó, vou dar um zoom aqui, né? Nesse material aqui, eu quero substituir a cor, que é a cor que está sendo indicada aqui, eu quero trocar essa cor por uma imagem, né? Então, eu não quero usar a cor, eu quero usar uma imagem para poder pintar os detalhes. O principal motivo de eu querer uma imagem é porque a gente vai querer pintar nas faces, né? E eu não consigo pintar nas faces do objeto se eu não tiver uma imagem. Então, eu vou vir aqui, vou puxar uma linha a partir daqui, ou seja, eu quero substituir esse valor base color aqui, eu vou puxar essa linha aqui, ele vai puxar uma barra de busca aqui, né? Se eu digitar image, ele já vai me dar a opção de criar uma transparência ou uma cor, né? Então eu quero o quê? Eu quero criar um image texture substituindo a cor. Então aqui eu tenho a minha caixinha de image texture, mas eu não tenho nenhuma textura de imagem aqui, tá? É um bom, né, uma boa conduta, né, sei lá, é recomendado que aqui nessa linha azul aqui eu também encaixe o meu mapa de UV. Então eu vou puxar isso aqui, ó, vou soltar e vou digitar aqui, ó, UV. Primeiro resultado aqui, UV Map. E é bom eu colocar o meu mapa de UV aqui. Então o meu mapa de UV, que é como a gente viu nas outras aulas, é esse cara aqui, ó, esse mapa de UV vai influenciar as coordenadas da minha textura, né? Então, isso aqui é uma boa conduta. Se você não ligar nada, automaticamente o Blender ele puxa as coordenadas de UV se elas existirem, né? Mas se você tiver, por exemplo, mais de um UV, né, mais de uma distribuição de UV, ele não vai saber qual que você quer, né? Ele vai puxar o zero da lista. Então, é uma boa prática você colocar o mapa de UV aqui, tá? E aqui no meu Image Texture, né, eu vou criar uma imagem nova que vai preencher esse objeto de cor. Atualmente ele não tem nenhuma imagem, por isso ele está preto, né? Então eu vou criar uma imagem nova, né? E aí, na criação da imagem nova, vem a primeira consideração que a gente tem que fazer. O quão perto o meu player vai chegar desse objeto e qual espaço ele vai ocupar no meu Atlas. Eu estou começando com esse objeto aqui, ó, ele é o maior objeto, ele é a maior área dos objetos que eu tenho. Então ele vai ocupar a maior área do meu Atlas, né? Então, se a gente for pensar nesse objeto aqui, deixa eu puxar aqui o meu editor de imagem aqui, né? Se eu for pensar nesse objeto, o muro aqui, ele vai ocupar, porque ele é muito grande, ele vai ocupar a maior área do meu Atlas. Provavelmente ele vai ocupar quase que um quarto desse Atlas, porque ele é muito grande, né? Então, ele é provavelmente o maior objeto da minha seleção de objetos aqui. E aí eu tenho que pensar, tá, mas quão perto o player chega desse objeto? Por quê? Se esse jogo for visto de cima, se ele for um jogo isométrico, visto de cima, pode ser que ele nunca preencha a câmera. Então, pode ser que na hora que eu estiver fazendo meu jogo, esse seja o tamanho máximo que o player vai ver esse objeto. Se esse é o tamanho máximo que o player vai ver esse objeto, então eu vou precisar de uma imagem muito menor do que se o jogo for, por exemplo, um jogo em primeira pessoa, aonde o player vai chegar realmente perto, né, da minha parede, ou seja, se ele for chegar perto da minha parede e minha câmera for fazer um enquadramento do objeto, então aqui eu vou precisar de mais informação. Então, o número de pixels que eu vou precisar na minha imagem depende do quão perto o meu objeto vai preencher a tela, tá? Então, vamos
criar aqui um cenário hipotético, né? Vamos pensar que minha parede realmente ela vai ser vista de perto, né? Então, vamos pensar que eu preciso dessa, é, 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 dessa parede sendo vista de perto, né? E aí eu tenho que pensar, mas qual que é a resolução do meu jogo, né? Então, eu tenho que pensar, para criar a imagem, eu tenho que pensar no enquadramento que ele vai ter em jogo e quantos pixels a minha câmera tem, né? Então, vamos escrever aqui. é, é, Vamos escrever isso aqui em algum lugar. Acho que talvez aqui mesmo seja interessante, né? Então, eu vou criar aqui uma câmera, só para a gente ver onde que essas informações estão e ficar mais claro do que eu estou falando. Então, eu vou adicionar aqui uma câmera e vou pedir para minha câmera alinhar com a minha visão. Então, vamos lá. Eu tenho uma câmera aqui e vamos pensar que eu estou vendo meu muro aqui, né? Ou seja, meu portão, meu muro. Qual que é a resolução dessa câmera? Quantos pixels essa câmera tem, né? Deixa eu ampliar isso aqui para a gente. Vou escrever isso nessa tela aqui. Então vamos vir aqui no meu output, né? Essa câmera aqui, ó, ela tem 1080 pixels de altura. É esse valor que eu vou usar como referência. A largura, eu não preciso me preocupar tanto, não. Eu quero usar a altura como referência. Então, se eu quero preencher a minha tela, né, com a minha parede, né, se eu quero preencher a minha tela com a minha parede, então provavelmente eu vou precisar de algo próximo desse valor na minha textura, né? Se meu jogo for um, um jogo de plataforma ou um jogo visto de cima, então lembra, isso aqui tudo aqui, ó, vai ser 1080. São 1080 pixels de altura. Mas essa peça aqui, ela está ocupando menos da metade, né? Então ela vai precisar de algo em torno de 540 pixels para poder ser desenhada. Então, se esse é o tamanho do meu objeto em cena, então minha textura ela vai ser menor do que se meu jogo for um FPS, por exemplo, né? Então, o tamanho da imagem que eu vou criar, o tamanho da imagem que eu vou usar para criar, ele é diretamente proporcional ao uso do objeto em cena. Então eu não vou escolher um valor gigante à toa, né? Se meu objeto ele não precisa de muitos pixels na tela, eu não vou criar uma textura com muitos pixels, porque isso vai dificultar o processo de pintura, né? Então, por via de regra aqui, né, é, você vai pensar primeiro no enquadramento, né, tipo quanto que ocupa e depois qual que é a resolução da tela que você vai usar. Atualmente, jogos feitos com 1080 de altura é o que a gente chama de Full HD. Eles são ótimos, então isso aqui é uma resolução muito boa. Os jogos que são 4K, eles vão ter o dobro disso aqui. Eles vão ter 2160 pixels de altura, né? Então eles são é, 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 bem mais altos, né? Tipo assim, é muito mais pixel. A gente tem uma resolução intermediária que o PlayStation 5 consegue fazer, que é o 1440 pixels de altura. Então ele consegue essa resolução entre o 4K e o Full HD. E o Nintendo Switch, o Steam Deck, eles trabalham incrivelmente com 720 pixels, que é o que a gente chama de HD. Então, qualquer uma dessas resoluções você vai encontrar hoje em dia no mercado de jogos no momento que eu estou gravando essa aula, né? E a gente tem também já a tecnologia para converter uma imagem de 720 pixels para uma imagem um pouco maior
sem danificar demais a imagem. Então existe hoje em dia a tecnologia de upscaling, né, que seria uma tecnologia para ampliar as texturas sem afetar demais a qualidade do acabamento. Na prática, quando você vai para essas resoluções mais altas, você está perdendo velocidade de frame rate, o FPS, né? Então, quanto maior a resolução, mais pesado fica o seu jogo para processar em tempo real. Então, é muito comum que muitos jogos trabalhem como se a resolução fosse restrita a 1080. Não, então, assim, não tem por que a gente trabalhar com nada mais pesado que isso, porque senão eu vou restringir demais o mercado de atuação. Então essa resolução é muito boa no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Pode ser que no futuro, né? Se alguém está vendo isso aqui, sei lá, no ano 3000, talvez ele fale, não, não, atualmente essa resolução é pequena, a gente está usando resoluções muito maiores, né? Então pode ser que o 8K já seja uma coisa do passado, né? Mas atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, 1080 é uma resolução ótima e eu vou usar ela como base, tá? Eu vou usar ela como base. Então, 1080 vai ser a minha resolução base mesmo. Outra coisa que eu vou definir é que é, eu vou supor que meu jogo ele vai usar a parede preenchendo a tela, né, um jogo de plataforma ou Infinite Runner, né? Os alunos que fazem essa disciplina, eles estão fazendo ou TCC atualmente, né? E no futuro essa disciplina vai estar só nos primeiros períodos, então os alunos vão estar fazendo jogos é, com acabamento mais direcionado para mobile, para tipo, público geral. Então a gente não deve fazer jogos em primeira pessoa, nem nada do tipo. Então a gente pode pensar que o asset vai no máximo preencher a tela, né? Então eu vou considerar que a minha parede ela preenche a tela, tá? Então esse é o que eu vou usar como referência. E aí, na hora de criar a imagem, a gente vai ter uma outra observação. Ou seja, além de tudo que eu falei, na hora de criar uma imagem, apesar da minha meta ser 1080 pixels, na minha imagem, a minha parede ela vai ocupar metade dessa área. Ela não vai ocupar a área inteira. Então eu preciso desses 1080 na metade disso aqui. Então eu realmente vou criar uma imagem maior. Ou seja, minha imagem vai ter que ter o dobro ou algo próximo do dobro disso aqui. Então, eu não estou fazendo uma imagem de 1080, mas uma imagem maior que 1080. Outra questão também é que eu não vou usar esse valor aqui, ó. Eu vou usar a potência de 2. A potência de 2 ela é muito mais otimizada para computadores atualmente, né? Então, se eu faço uma imagem é, na potência de 2, a potência de 2 é 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, né? Essa aqui é a potência de 2, né? Então, 2 elevado a 2 é 2, 4, 8, 16, 32, né? Então, vamos continuar aqui escrevendo isso aqui. 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 e assim por diante. Então, eu não tenho uma resolução de 1080 aqui. Se eu fizer é, 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 uma resolução de 1080, eu vou ter que puxar o quê? Eu tenho que puxar duas vezes a de 1024 para poder depois desenhar a resolução de 1080. Ou seja, toda vez que eu passo aqui, ó, 1080, ele vai preencher 1024 e o que está faltando, o restante, ele vai puxar mais outra textura de 1024 para poder desenhar os 1080. Então, a gente não usa isso aqui. Só que eu não quero 1024, porque 1024 é só metade do valor, né? 1024 seria o tanto que eu vou usar para o muro, mas eu preciso de uma imagem que caiba também a calçada, que caiba o portão, que caiba o poste. Então eu vou usar uma imagem que tem o dobro desse 1024. Então eu vou criar uma textura. Eu vou criar uma textura de 2048 por 2048 para poder fazer meu Atlas. Tá? Então, essa decisão, né, ou seja, toda essa fala até agora é para falar que essa decisão de valor, ela não é aleatória.
ela está baseada em uma série de conceitos. E quando você criar a sua imagem, você tem que pensar em todas essas variáveis para não correr o risco de você ter que pintar de novo uma textura porque você escolheu de forma inadequada o tamanho da sua imagem, né? Então isso pode acontecer porque você escolheu um tamanho muito pequeno e precisava de uma imagem muito grande, né? E aí ficou faltando detalhe. Ou o contrário, você pegou uma imagem muito gigantesca e na hora do jogo a imagem encolheu tanto que os detalhes desapareceram. Então a gente não costuma usar nada que seja superior demais ao tamanho do que a gente está pintando. A via de regra é, se você precisa de uma textura de 2048, você não pode pintar ela numa imagem que seja mais do que o dobro. Então, esse é o máximo que a gente faz, é pintar em 4096 e depois reduzir para 2048. Esse é o máximo que a gente faria. Então, se eu quisesse pintar muito detalhe nessa minha textura, eu poderia criar uma textura de 4096 para depois reduzir para o tamanho que eu vou usar em jogo. Mas se eu fizer ela com 8000, eu já vou ter um problema. Porque se eu fizer ela com 8000 pixels, na hora que eu reduzir para 2048, eu vou perder detalhe. Então a gente não quer perder detalhe, nem por falta de pixel e nem por excesso de pixel. Então eu vou criar aqui, ó, uma imagem nova. Vou chamar ela de Atlas Color. Eu estou chamando de Atlas Color porque é onde ela está ligada. Eu vou pedir que ela seja 2048 por 2048. E essa imagem, eu não quero que ela seja preta, né? Eu quero que ela seja um grid colorido ou um V-grid. Eu prefiro o grid colorido porque, para explicar as questões que vão vir a seguir, vai fazer sentido pra caramba, né? Então isso vai me ajudar demais, né? Então eu vou usar o color grid. Ele vai ter umas letras e uma série de tons de cor, né? Meu objeto vai virar um arco-íris ali, mas ele vai me ajudar a explicar o que está acontecendo, né? Para quem vai pintar a textura, e vai fazer o ajuste de um Atlas, é interessante usar uma dessas duas aqui. Eu só acho que o Color Grid me ajuda um pouco mais a localizar o que eu estou fazendo. Então, Color Grid, New Image. E ele criou aqui, ó, um grid para mim colorido, né? Então, essa imagem aqui, né? Ela vai estar aqui na minha listinha. Então, essa é a imagem do Color Grid, né? Ele vai ter uma separação de cada pixel aqui, ó, sendo indicado como um quadradinho, né? E ele vai me ajudar a ver aonde que eu coloquei cada objeto. Então eu vou ter uma coordenada que vai do A até o P, né? Para eu definir aonde que eu estou colocando meu objeto. Então, por exemplo, se eu quero que meu muro ocupe metade dessa textura, então ele vai do A até o H, né? Então ele vai ocupar metade da minha textura. Se eu quiser que ele ocupe um espaço maior ou menor, isso vai me ajudar a me orientar por isso, tá? Então eu criei esse material e todos os meus objetos eu quero que use o mesmo material, né? Então, todos os meus objetos aqui eu quero que eles usem o mesmo material, ou seja, eles vão compartilhar a textura. Então, eu vou selecionar aqui todos os meus objetos. E por último, eu vou selecionar o meu muro. E eu consigo fazer com que ele envie esse material para os outros, né? Então, vamos fazer o link aqui, ó. Então, eu quero fazer um link dos materiais. Agora, todos os objetos, eles usam o mesmo material. E aqui, a gente vai definir o espaço que cada um ocupa, né? Ou seja, agora eu posso definir o espaço que cada um ocupa e eu posso comparar também quantos pixels estão sendo usados para cada objeto e se ele está usando pixel demais também, né? Então se a gente pega a lixeira aqui, ó, ela está usando, né, o tamanho da letra é tão minúsculo, é tão menor do que dos outros, né? É, Então, quanto menor a letrinha, mais pixel está usando para ser desenhado, né? E na verdade, eu quero que o tamanho da letra seja uniforme entre todos os objetos.
Ou seja, eu quero que a densidade de pixels que cada objeto usa, ou se vocês preferirem usar o termo texel, texel density, né? Texel density é a quantidade de pixels que ele usa, né, por uma medida determinada. Então, a gente pode falar em pixels por metro, por exemplo. Quantos pixels eu uso para desenhar um metro de modelo? Isso é o que a gente chama de texel density. E eu quero que essa densidade seja igual para todos os objetos. Então, quando eu definir a área de ocupação desse objeto, eu vou querer que os outros objetos sigam a mesma densidade, né? E eu também quero evitar que tenha sobreposição, né? A gente pode ver aqui, ó, que essa cor azul aqui está sendo usada em todos os objetos, né? Todos os objetos estão usando todas as cores. Na hora que eu ajustar, né, talvez tenha objetos que não usem a área verde. Também todos os objetos estão usando todas as letras. E talvez quando eu ajustar, tenha objeto que fique numa área que vai de A até F, um outro objeto talvez venha de H até N, sei lá, né? Vamos fazer para ficar mais evidente aqui, tá? Então, eu vou lá no meu editor de UV, eu já configurei esse material, né? Já coloquei minha imagem e agora eu quero alinhar o meu objeto para a gente ver como que ele vai ocupar esse espaço aqui. Então, eu estou dentro do UV do meu muro, né? E eu quero ver esse UV aqui, né? Eu quero ver o UV. Então, eu vou trocar aqui nessa bolinha aqui que é o Viewport Shading, né? Eu vou trocar para ele ser flat e eu quero que ele mostre a textura para mim. Desse jeito eu vou ver as cores, né, sendo alteradas quando eu estiver mudando o tamanho aqui, né? Então, como eu disse, provavelmente esse objeto ele é o maior da minha cena aqui. Então, provavelmente ele vai ocupar a maior área aqui, né? Então, eu tenho que pensar nisso na hora que eu estiver fazendo, né? Eu posso fazer aproximado, depois eu posso fazer ajustes aqui, né? Então, vamos considerar que ele usa metade, né? Talvez seja um pouco menos, um pouco mais, mas vamos considerar. Então aqui, ó, ele está vindo do A até o G. Tá ótimo, né? Aqui ele está gastando até o H, mas aqui ele está vindo do A até o G, né? E aqui ele está pegando no topo o H, né? É, se eu quero colar isso aqui um pouco mais no cantinho, quero colar um pouco mais no cantinho para não perder nenhum espaço aqui. Se eu comparar com a porta aqui, ó, então vamos comparar com a porta. Eu vou até puxar a porta para o lado aqui, ó. A porta está usando muito mais pixel, né? Ela está muito mais densa em pixels. Então eu preciso que essas letras aqui, ó, elas tenham mais ou menos a mesma altura, né? Para a gente poder ter a mesma densidade de pixels. Então eu vou entrar agora no meu portão, né? Então agora eu estou entrando no portão, estou selecionando todo mundo aqui. E eu vou dar escala aqui, ó. O que que eu quero? Eu quero que a minha letra tenha mais ou menos o mesmo tamanho. Então aqui, ó, eu tenho os quadradinhos aqui, ó, mais ou menos do mesmo tamanho, a letra mais ou menos do mesmo tamanho. Eu não vou poder colocar o meu portão aqui, porque senão ele vai sobrepor com o muro. Eu vou ter que colocar ele para o lado, mas eu não consigo ver aonde que está cada um deles, né? Então eu arrumei a densidade eu arrumei a densidade de pixels, mas eu não arrumei. é, Eu acho que dá para ser um pouquinho. Acho que dá para ser um pouquinho mais preciso aqui. Eu não arrumei o alinhamento
dos dois, né? Então, se eu quiser alinhar um ou mais objetos, eu posso selecionar os dois objetos, entrar no modo Edit, né? E selecionar todos os meus, todas as minhas faces, né? Então aqui agora eu consigo posicionar a minha porta aqui, ó. Eu consigo posicionar ela bem colada o meu com o meu objeto e ele vai ter uma proporção parecida, tá? Eu vou fazer isso com todos os objetos. Então, vamos pegar agora as duas calçadas. Vou selecionar todos os vértices aqui, ó. Eu quero os dois objetos porque, apesar de eles serem objetos diferentes, eles têm um UV muito semelhante, né? Então, eu quero fazer a mesma coisa. Eu quero que eles tenham a mesma intensidade, né, de corte. Aqui eu vou vir na visão de topo, né, para ver, né, a densidade de pixels aqui, ó. Então, estou movendo aqui para a gente poder ver, né. Eu posso inclusive rotacionar ela aqui porque ela não está num ângulo tão fácil para eu poder avaliar aqui se está legal ou não, né. Eu acho que está ok, não precisa ser ciência de foguete também não. Está bem aproximado. Eu não sei se está encaixando, e aí o macete que eu vou manter é, como eu não sei aonde que isso vai encaixar, eu vou deixar ele do lado de fora do meu Atlas até que eu possa realmente mover todo mundo ao mesmo tempo, tá? Uma coisa que eu estou preocupado aqui é que essa peça aqui, ó, ela está sobrepondo aqui, ela está dando um overlap aqui. Então, eu quero deixá-la sem dar overlapping. Então, agora, esses quatro objetos têm a mesma densidade de pixels. Vou pegar a minha lixeira aqui. A minha lixeira, eu vou colocar aqui do lado da porta para a gente poder ver a mesma coisa, né? Ou do lado do muro. É o mesmo processo. Entrar aqui. E a mesma coisa, o mesmo processo. Eu vou dar escala nesses. Eu vou dar escala nesses vértices aqui no V para poder ver se tem a mesma densidade de pixels. Vamos deixar isso aqui no canto, né? Eu coloquei a minha calçada num canto, estou colocando isso aqui no outro. E vou fazer agora o poste. Então vamos pegar o poste aqui agora. E meu poste, ele é um pouco comprido, né? Mas ele está com uma densidade também muito alta. Então posso reduzir ele aqui um pouco. Mas ele é o que vai sofrer menos redução porque ele é um objeto muito vertical, né? Então, beleza. Então agora eu tenho todos os objetos com a mesma densidade, é, com a mesma densidade de pixels. Isso é importante fazer, né? Para de novo, você não perder a proporção entre os objetos, né? Ou seja, todos eles vão estar proporcionais agora na cena em textura, então o detalhe que eu pintar, a granulação de detalhe que eu pintar num objeto vai estar idêntico do outro, então isso é importante para manter os objetos uniformes em escala. É importante para não desperdiçar também o espaço do Atlas, para você poder usar o máximo de pixels da forma correta, ou seja, você não correr o risco de pintar uma textura que vai ficar embaçada ou que vai ficar também com muito detalhe de pixel, então é importante calibrar essa densidade é, de pixels, tá? E infelizmente eu não posso fazer isso automaticamente, tá?
O Blender tem as ferramentas para fazer isso automaticamente. Só que, como eu já fiz o arranjo de cada objeto, se eu rodar qualquer um dos recursos de distribuição automática dele, né, ele vai não só ocupar muito espaço do meu Atlas, como eu vou perder os arranjos que eu fiz. Então, infelizmente, eu tenho que fazer isso manualmente aqui, né? Mas existem casos onde a gente faz tudo isso automático, onde a gente abre o V e faz todo esse processo de densidade de pixels automático. Só que para pintura de textura não é o ideal. É ideal para situações como materiais que são feitos automaticamente, para situações de impressão de textura procedural. Então, quando a gente usa textura procedural, a gente acaba usando um processo que chama bake para poder imprimir. Então, no caso de um bake, eu poderia abrir o UV automaticamente e empacotar as ilhas automaticamente. Aqui eu não posso. Se eu fizer um pack aqui, se eu vier no meu UV e pedir para ele empacotar as ilhas automaticamente, ele vai desfazer todo o encaixe que eu fiz e ele vai ocupar muito espaço. Então, eu vou começar a ter, por exemplo, um lado do muro diferente do outro, né? Um detalhe de calçada diferente do outro. Eu não quero isso. Eu quero manter a uniformidade aqui das minhas texturas. Eu quero desenhar um lado do muro e já acontecer o outro. Então, o que eu quero é realmente distribuir manualmente as minhas texturas aqui, né? Então eu quero distribuir elas manualmente, sem sobrepor nenhuma delas. Então aqui, ó, eu não quero sobrepor o meu muro. E eu vou usar esse espaço de cá, ó. Eu tenho espaço para colocar isso para cá, se eu quiser, né? Então, aqui eu já fiz esse arranjo, né? Ou seja, essa peça já está com esse arranjo. Esse aqui eu vou colocar aqui. Eu quero tirar talvez eu queira o poste. Deixa eu pegar todo mundo aqui que é da porta, tá? E eu quero mover essa porta para cá. Por enquanto. É... Vou querer esse poste para cá. E essas peças aqui, ó, que são essas peças menores, eu vou mover elas para dentro aqui, né? Vou deixar elas. Então esse aqui é um Tetris, né? Esse aqui é um Tetris. Mas para pintura de textura ele vai dar muita qualidade de vida. Então é um trabalho que eu faço aqui, mas que na hora de pintar a textura, né, isso vai facilitar bastante a minha vida. Beleza? Esses daqui, eles vão caber aqui dentro. Então a lixeira ela vai caber aqui dentro. Eu posso rotacionar, né? Eu posso dar escala, mas eu quero fazer é, talvez um ajuste mais vertical para a lixeira. Então minha lixeira era um quadradinho. Talvez eu queira fazer ela vertical assim. Tem algum objeto que eu deixei de fora? Não. Tá, eu tô perdendo bastante espaço aqui, ó. Tem bastante espaço que eu tô perdendo. É, eu tenho duas opções aqui. Acrescentar mais objetos nesse mapa, né? Então, já que ele tem espaço, eu utilizar esse espaço. Ou continuar arranjando, tentando encontrar um encaixe mais justo para os meus objetos. Então, eu posso continuar puxando aqui para fazer um quadrado
mais espremido aqui, né? Então, posso continuar puxando até o meu quadrado ficar mais comprimido. É o que eu vou tentar fazer aqui. Então, essas peças do poste aqui, eu vou colocar elas provavelmente para dentro aqui, ó, né? E para cá. Então, deixa eu pegar essa daqui. Essa aqui eu não posso sobrepor ela ali. Eu vou ter que achar um canto para ela aqui. Né? E aí, boa parte do que eu vou fazer aqui, né, de ajuste, vai ser às vezes pegar uma peça e colocar ela, né, numa outra área, né? Então aqui eu vou começar a fazer o, vou começar a espremer o meu espaço aqui para poder caber, né, todo mundo, né? Então a intenção aqui é colocar essa peça aqui, né, e tentar distribuir melhor essas outras peças que estão aqui ao redor, né? É, tentar, tipo, usar melhor esse espaço, né? Talvez ganhar espaço para empurrar esse aqui é do poste também. Esse aqui é a presilha aqui do poste. Deixa eu pegar isso aqui. Ó, tem uma espação aqui para usar, hein? Então, o que que eu quero aqui? Eu quero o máximo de aproveitamento de espaço, ou seja, eu quero o mínimo de áreas vazias. Não dá para fazer isso manualmente, né? Eu posso perder muito tempo tentando fazer preciso, né? Então, eu talvez opte por fazer mais aproximado mesmo, né? E se eu for deixar alguma área muito vazia, né? Se eu for deixar alguma área muito vazia, eu vou tentar fazer ela o mais contínua possível, né? Então, se eu puder fazer é, com que uma área grande vazia exista, quer dizer que eu posso encaixar um outro objeto. É o que está mais ou menos acontecendo aqui, ó. Eu tenho toda essa área aqui, né? Tem toda essa área aqui que talvez dê para encaixar um objeto pequeno, né? Aqui eu estou tentando concentrar ou aqui embaixo o máximo desse espaço vazio. Então eu estou jogando é, essas peças que são as peças da lixeira aqui, ó. Eu vou começar a colocá-las para cá, porque elas provavelmente vão encaixar, né? É, deixa eu ver. Ah, isso mesmo, ó. Elas provavelmente vão encaixar aqui e vão liberar esse espaço aqui de baixo para mim, né? Então, eu continuo querendo que a lixeira seja vista como um objeto bem contínuo aqui no meu mapa, né? Então, eu vou continuar tentando manter ela bastante contínua. Vamos pegar essas pecinhas aqui, ó, colocar elas para cá. Então, é, aqui todo mundo está repetindo textura, na verdade, está repetindo porque eu estou reciclando textura mesmo, né? Então, a razão pelo qual tem texturas que se repetem, né? É porque eu estou realmente trabalhando no encaixe delas, né? Inclusive, tem uma aqui que eu acho que eu posso rotacionar num ângulo diferente, se eu quiser.
que esse encaixe vai ficar melhor, vai ficar mais contínuo, né? Então aqui essa textura agora ela está seguindo a mesma direção, né? Então deixa eu ajustar esse encaixe aqui. Isso aqui eu vou ajustar posteriormente. Então aqui se eu tiver que depois voltar refazendo o snap eu volto, mas acho que dá para entender que eu estou fazendo texturas que quando eu pintar um detalhe aqui eu também estou pintando ele do lado de cá, né? E eu tenho que observar se não tem nenhuma sobreposição, né? Ou seja, se nenhum objeto está sobrepondo em outro objeto, ou seja, se eles estão ocupando realmente áreas sem sobrepor. Se eu estou usando o máximo da imagem possível, né? Então aqui eu estou usando essa área, mas eu tenho muita imagem para fora, então eu posso vir aqui e eu posso dar uma escala, né? Vamos colocar o cursor no canto e vamos dar uma escala a partir do cursor. Deixa eu fazer o limite da imagem aqui. Então, esse aqui é o máximo que eu vou conseguir usar dessa imagem, né? Então, o máximo que eu vou conseguir dessa imagem. Então, eu estou usando o máximo dessa imagem. Eu tenho, de novo, os meus objetos eles estão ocupando bastante espaço, mas eu ainda tenho muitas áreas livres. O que significa que eu não tenho que fazer esse puzzle preencher essa área toda, eu não sou obrigado a fazer isso, né? Eu só tenho que ficar atento porque se eu fiz dessa forma, então provavelmente eu posso encaixar mais objetos desse kit dentro desse Atlas, né? Então se eu quiser fazer outros objetos compridos, de repente um tronco de um outro tipo de poste, um semáforo, né? Se eu quiser fazer, por exemplo, tampas de bueiro, se eu quiser fazer outros elementos, eu vou conseguir, mas os meus objetos principais já estão ocupando bastante desse Atlas aqui. No caso da entrega de trabalho, né, a gente está avaliando isso, então a gente quer que vocês, com 5 objetos, ocupem o máximo de área possível, que não fiquem grandes áreas vazias, né, que seja realmente um espaço mínimo como esse aqui. Se conseguir fazer ainda mais justo, melhor ainda, né? Então, quanto mais aproveitado for o espaço, melhor. Mas aqui já está bastante bom para a gente poder pintar textura e pensando numa produção de jogos, né, cabe bastante objeto pequeno aqui, então consigo criar várias peças de detalhe usando a mesma imagem. Tá? Então aqui eu estou quase pronto para começar a pintar a textura. O que eu preciso para começar a pintar a textura é levar é, é, as informações de imagem e de UV para um software de pintura. Né? Então, o que eu vou fazer na próxima sessão já é o começo da pintura, já vou marcar as cores dos objetos, né? E para isso eu vou precisar dessa imagem aqui que eu criei, né? Ou seja, esse atlas de cor aqui, e eu vou precisar desse UV também num software de pintura. Então, primeira coisa, eu vou salvar a imagem. Então, vou salvar a imagem, save as. Então, esse Atlas Color PNG, eu vou colocar aqui na minha pasta raiz, que é onde eu estou salvando as coisas. E meu UV, eu vou exportar ele. Então, vou exportar o meu layout UV. Aqui ele está dando o nome dos objetos, né? Eu vou chamar isso de Atlas Street. Talvez Street Atlas, né? Porque é rua. Street UV Map. Acho que é melhor. Então esse é o mapa de UV da rua. É... Então aqui eu tenho a opção de mandar todos os UVs, né? Se eu vou exportar tiles, não estou usando tiles, então não preciso se preocupar com isso, né? Qual que é o tamanho da imagem, qual que é o formato da imagem, tá? Então eu vou exportar o UV aqui sem marcar a UV, porque está tudo selecionado, né? Então, se eu vier aqui na minha pastinha, meu Atlas Color está aqui. E se eu vier aqui na minha pastinha, o Street Map UV está aqui. Tem todas as coisas, mesmo que eu não tenha marcado
ali ao vez, ele está mandando assim porque eu selecionei todo mundo, né? Ou seja, todo mundo está visível. Então tudo que estiver visível ele vai exportar, né? E isso aqui eu posso levar essas duas informações para um software de pintura como o GIMP para poder começar a minha pintura de textura, né? Então esses objetos agora eles estão realmente prontos para pintura de textura, né? E é aqui que termina essa sessão de preparação de modelos para pintura.